Eu quero agradecer a intervenção dos senadores. Senhor presidente. Especialmente a intervenção do senador Aécio Neves, que foi o relator da proposta de emenda à Constituição que estabelece regras para apreciação e edição também de medidas provisórias. Ontem nós reunimos com os líderes e eu combinei com os líderes na próxima terça-feira nós respondermos temporariamente uma questão de ordem que foi apresentada pelo senador Ronaldo Caiado, no sentido de que, enquanto a Câmara não votar a proposta de emenda à Constituição que estabelece regras definitivas com relação à tramitação e edição de medidas provisórias, nós vamos, do ponto de vista do Senado Federal, porque nós já temos a resolução número 1 que trata da matéria, nós temos uma lei complementar, a Lei Complementar 95, e temos, na semana passada, não publicado ainda o acordo, mas divulgado suficientemente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à impossibilidade do Legislativo apreciar emendas que não tenham a ver com o objeto da edição da medida provisória. Então, na próxima terça-feira, temporariamente, eu já conversei esse aspecto com os líderes e já comuniquei a alguns senadores, nós vamos terminantemente proibir e submeter a decisão ao plenário do Senado Federal qualquer matéria que não tenha vinculação temática com a matéria objeto da medida provisória. O projeto de lei, a Lei Complementar 95 diz exatamente isso, que o presidente da comissão mista do Congresso Nacional pode liminarmente indeferir qualquer matéria que não tenha nada a ver com o objeto da medida provisória. E nós não podemos permitir, enquanto essa proposta de emenda à Constituição que foi relatada aqui, repito, pelo senador Aécio Neves, e que teve como primeiro subscritor o senador José Sarney, então presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, nós vamos indeferir liminarmente e vamos submeter o indeferimento ao plenário do Senado Federal, acabando definitivamente com essa prática com a qual nós não podemos conviver mais. Senador Aloysio Nunes Ferreira tem absoluta razão de toda vez que apreciarmos uma medida provisória, nós apreciarmos vários jabutis que não tem nada a ver com a medida provisória. Eu vou e quero combinar esse procedimento. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Renan, mas o que vai solucionar definitivamente essa questão é a votação dessa matéria, que seja realmente uma posição definitiva do Senado Federal, para que nós não continuemos a passar por constrangimentos como as lições que nos dá o Supremo Tribunal Federal recentemente, né? Ao adentrar num tema que é de responsabilidade absolutamente do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara. Esperamos, então, que com essa medida nós possamos dar celeridade àquela votação que deveria ter ocorrido já há alguns anos. Senhor presidente, pela ordem. Nós não podemos obrigar Suas Excelências, os senhores deputados federais, a deliberarem sobre essa matéria que já foi assentada e pacificado aqui no Senado. Mas Vossa Excelência tem a prerrogativa e vai exercê-la de maneira monocrática. Vossa Excelência, como presidente do Senado e do Congresso, pode e deve exercer, e é isso que Vossa Excelência está anunciando. Portanto, eu acho que Vossa Excelência não deve sequer submeter ao plenário. O que Vossa Excelência precisa, a meu juízo, modesto juízo, é fazer uma análise jurídica e, evidentemente, de plano, monocraticamente, devolver. Quando não houver consenso, aí sim, talvez, Vossa Excelência possa ouvir no plenário. Mas na condição de quem coordena os trabalhos, eu acho que Vossa Excelência tem o dever monocraticamente de devolver aqueles temas que não tenham conexão com o escopo original das medidas provisórias que estão desmoralizadas, não apenas
no âmbito dos chamados jabutis, mas também das questões ligadas à urgência e relevância, como determina e consagra o texto constitucional. Eu cumprimento Vossa Excelência por essa importante decisão. Senhor presidente. Agradeço. Senador Walter Pinheiro, senador Valdemir Moca e senador Hélio José. Senhor presidente, eu quero só chamar a atenção, além dessa boa colocação agora do senador Ferraz, que em 2 episódios, o presidente da Câmara, à época, o deputado Henrique Eduardo Alves, adotou a postura, tendo como referência exatamente o parágrafo 4º do artigo 4º da resolução número 1, que confere ao presidente da comissão mista a decisão liminar de, portanto, não acatar nenhuma emenda. Assim fez, à época, o senhor presidente, em rejeitar em plenário, no momento de votação, as emendas estranhas ao corpo da medida provisória. Ainda nessa legislatura, meu caro deputado Ferraz, o atual presidente da Câmara fez isso, portanto, tomou essa decisão. E o terceiro aspecto, senador Renan, que eu quero chamar a atenção, é que mesmo com a resolução, mesmo com a decisão do Supremo, ainda que nós tenhamos também, de lá para cá, o retorno da proposta encabeçada pelo senador José Sarney e relatada pelo senador Aécio, nós ainda teremos que aprovar as alterações da resolução número 1 no Congresso Nacional. Portanto, senador Ferraz, encontra-se na mesa do Congresso Nacional uma proposta que foi apresentada por mim, no sentido, inclusive, de tratar essa questão. Independente de qualquer apresentação de quem quer que seja, a decisão do presidente Renan, nós teremos também que ajustar a resolução número 1 para que a gente possa, de forma muito clara, determinar quais os itens e, portanto, de modo já liminar, excluir toda e qualquer possibilidade de julgamento, ainda que tenhamos que permitir, em grau de recurso, que os parlamentares possam, assim, de maneira direta, ter a sua emenda apreciada adiante ou não pelo plenário, mas liminarmente compete ao presidente, sim, tomar esse tipo de atitude. Com isso, senador Renan, nós eliminaríamos a possibilidade efetiva dessa verdadeira corrida às medidas provisórias e um verdadeiro esvaziamento das iniciativas que são apresentadas pelos senhores parlamentares nas comissões. Portanto, Vossa Excelência está correto em tomar essa atitude, correto até em aguardar aí a publicação do acordo e correto mais ainda nessa fase entre o acordo e a própria experiência ainda não tão madura, digamos assim, o fato de Vossa Excelência ter submetido ao plenário a apreciação da medida provisória hoje. Portanto, acho que agora é pôr um fim nessa questão de forma definitiva e ordenar os nossos trabalhos sem nenhum prejuízo de votação, mas com o ganho. E evitando, senador Renan, o que a gente assistia aqui permanentemente, que em toda medida provisória, para que ela não morresse, a gente ficava fazendo acordo com o outro lado, com o Palácio, para ver que medida ia adotar a senhora presidente no sentido de veto ou não veto de uma determinada matéria. Portanto, é a completa submissão. Sem contar, senador Renan, que na maioria das vezes, as medidas provisórias chegam aqui sem nenhuma possibilidade sequer de receber dos senhores e senhores senadores qualquer tipo de modificação. Portanto, além da peça estranha, a inviabilidade da nossa participação na apreciação da medida provisória por conta do prazo em que a medida provisória vai expirar. Portanto, Vossa Excelência está correto e coberto de razão. Senador Valdemir Moca. Senhor presidente, na verdade o senador Walter Pinheiro, ele foi exatamente, como a gente usa popularmente, ali na ferida mesmo. O que acontece na prática? A medida provisória vem nos estertores finais,
não dá para os senadores aqui fazer uma modificação, porque se houvesse tempo, nós faríamos e votaríamos somente aquilo que fosse realmente coerente com a medida provisória. Agora, nós não temos tempo para fazer isso. Ou votamos como está, ou a medida provisória vai cair. E é isso que está errado. Então eu, por exemplo, acompanho Vossa Excelência nessa decisão. Daqui para frente, seja o que for, está encerrado essa questão de matérias estranhas à medida provisória. Agora, para facilitar isso daí, teríamos que ter um prazo suficiente para que o Senado pudesse analisar e, se quisesse, modificar alguns termos da medida provisória. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador. Senhor presidente, Senador Hélio José. eu queria parabenizar e saudar Vossa Excelência pela condução adequada dos trabalhos que sempre fez aqui. Esse passo hoje aqui é mais um passo bom para a gente garantir que esse Senado cada vez mais seja a casa da discussão da democracia do país. Eu mesmo hoje presidi o fim de uma MP, que é a MP 687, onde não houve nenhum jabuti. Eu acho que Vossa Excelência tem razão na questão, nós fizemos a votação final do texto hoje. Então, acredito que sempre é possível você discutir, aprovar e encaminhar as coisas da forma adequada, sem ferir os preceitos, sem ferir os regimentos. Então, parabenizo Vossa Excelência e acho que deva encaminhar, igual o nosso querido Ferraz colocou aqui, até de forma monocrática, se Vossa Excelência assim o entender.